Shabbat Shalom, iniciando esse estudo maravilhoso sobre Maser e Tzedakah. Amém? Baruch Hashem. Qual é a visão do judaísmo de dízimos e ofertas? Então fique comigo até o final desse estudo, se Deus quiser, Bezrat Hashem, porque de fato muitas coisas, muitos questionamentos serão respondidos a partir de agora. Amém? Baruch Hashem, de fato, muitas pessoas acabam tendo esse questionamento. Eu até brinco, com minha esposa. O questionamento é de Deus. Agora a dúvida é de Satã. Então, pelo judaísmo, você pode, como deve questionar. Então, você estava naquela antiga religião, onde, infelizmente, meus irmãos, o dízimo foi pregado de uma forma, infelizmente, errônea. Deturparam a verdade bíblica e espiritual do assunto dízimo e também as ofertas. Mas qual é a visão do povo santo, do povo judeu? Será que os judeus, até os dias de hoje, eles devolvem o dízimo? Porque, primeiramente, o dízimo não é dado. O dízimo é devolvido. Será que os judeus, eles devolvem o dízimo ainda hoje? É exatamente essa resposta que você terá nesse shiur. É por isso que eu peço aos Ahim, se inscreva no canal, compartilhe esse shiur esse estudo, para quem tem dúvidas sobre esse assunto. Porque, de fato, a Yetzirará, o mau instinto, é óbvio isso. É claro que o nosso mau instinto vai falar para você não dá. O nosso mau instinto vai usar aquele trauma que você tinha com aqueles líderes que deturparam esse mandamento e vai falar, não, isso aí não é mais. Isso aí é só para a época, como muitas pessoas estão levantando, que iremos responder também isso. Não, é só para os levitas, E não, o dízimo é só para quem mexe com agricultura. Será mesmo? Será que é essa a visão do judaísmo? E algo interessante também, que eu vejo acontecendo demais, meus irmãos, é quando a pessoa conhece a Torá e simplesmente anulou o dízimo. Isso acontece muito com o novo convertido. O novo convertido, ele conhece Yeshua, conhece o Shabat, conhece o contexto original da Bíblia e demoniza todas as congregações que pedem dízimo, inclusive judaicas messiânicas. E não é bem assim. Primeiro, você tem que entender o real assunto ali por trás, a essência de cada coisa. Porque a ignorância, meus irmãos, a ignorância, infelizmente, é o mal atual. Com tanto conhecimento que estamos aí, você abre o próprio YouTube, você vai ter tanto conhecimento. Para sermos ignorantes, não podemos generalizar, porque um ou dois que deturpam esse mandamento, demonizar todos. Isso acontece muito no judaísmo messiânico, pessoas que se adentram à fé judaica messiânica de Yeshua e demonizam o dízimo. Acha que é uma extorsão espiritual, acha que o líder que pede dízimo está enganando os membros da congregação. Isso é ignorância. Tire isso da sua cabeça. Estou aqui para confrontá-lo. Fique à vontade. Mas também peço para quem está assistindo esse show esteja de coração, mente aberta para entender esse estudo. E de antemão já adianto, o dízimo e as ofertas,
Olha só, para deixar o seu coração leve. O dízimo e as ofertas não necessariamente é direcionado para uma constituição religiosa. Iremos explorar todos os aspectos, todos os níveis, e não é a minha opinião. Vou usar aqui para vocês esse livro aqui, né? As Leis de Tzedaká e Maser. É um livro judaico do Rabino Shimon Taub, ok? Esse livro você pode achar aí em qualquer livraria judaica, ok? Um livro completo sobre as leis de Maser e Tzedaká. Eu não escondo o meu conhecimento, muito pelo contrário, porque estamos aqui, nosso compromisso, de fato, é explanar, expandir o conhecimento para os ahim, para os irmãos, amém? Então já vamos para o primeiro slide, Bezrat Hashem, amém? Já vou explanar para vocês aqui o primeiro slide, Bezrat Hashem, vou abrir aqui também para mim, para eu não ficar perdido, ok? Baruch Hashem. Tá. Baruch Hashem. Amém? Vou abrir aqui. Primeiro slide. Não. A Ruth vai me mandar aqui os slides. Acabou que não foi. Baruch Hashem, para acompanhar com os ahim. Eu já vou aqui falar sobre o dízimo, né? Que está na Parashá Hashavua. Na Parashá da semana foi? Foi. Baruch Hashem. Aqui assim, ao vivo, né? Baruch Hashem, o primeiro slide, já pode colocar. Bezrat Hashem. Né? Está lá o versículo em Bereshit, né? Bereshit, capítulo 14, versículo 20, verso 20, onde diz: Baruch El Elyon, Asher Igen Tzarecha, Beyadecha, Ve'aten Lor Maser Mikol. Bendito seja Deus, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Avram deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Amém? Baruch Hashem. Então, o Eterno, né? Aqui na Torá, está exposto que Hashem, ele deu o dízimo de todas as coisas. Está na Parashá Lelechá. Amém? Lá em Bereshit, capítulo 14, o Avraham, antes ele tinha o nome Avram, ele encontra Melquisedeque, Melquisedeque, né, o rei de justiça. A tradução de Melquisedeque, tá saindo só o hebraico, né? Melquisedeque é o rei de justiça, o rei de Salém. Amém? Quem quiser um estudo completo de Melquisedeque, comente aqui, rei de justiça, que iremos trazer de fato um estudo para os ahim. Quem era esse homem chamado Melquisedeque, que não tinha genealogia, como está lá na Brit Hadashah, no Novo Testamento? Né? Que homem é esse que não tem genealogia? Os irmãos, será que sabem quem é esse rei de Salém, que hoje é conhecido como Jerusalém? E é isso, exatamente. Avraham, ele contra Melquisedeque e dá o dízimo. Dá o dízimo. E isso, né? Esse mandamento está anterior, de fato, a Moshe Rabbeinu, né? Lá em Levítico também iremos encontrar, em Números, iremos encontrar o mandamento de dar o dízimo para os levitas. Mas você vê que antes do Sinai, Avram, ele nem tinha o nome mudado ainda, nosso patriarca, nosso pai, Avraham, ele deu o dízimo para sacerdote e rei
Melquisedeque, né? Malquisedeque, o rei de Salém. E é algo interessantíssimo isso, porque isso já cai toda aquela opinião que te contaram que o dízimo é apenas para os levitas. Porque dizer, Melquisedeque não era levita, nem filho de Aharon. Ou seja, o dízimo também é para uma causa religiosa, inclusive quando é um rei e sacerdote de Salém, né, que futuramente conhecemos como Jerusalém, né, quando Israel tomou posse da terra. Amém? Baruch Hashem. E já trago aqui uma expressão de Rashi sobre esse no próximo slide. O comentarista Rashi, ele ressalta que esse ato mostra a generosidade e a consciência espiritual de Avram, reconhecendo que suas vitórias e riquezas vinham da bênção divina. E Ramban Nachmanides sugere que este dízimo era uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as suas conquistas. Tzforno destaca a importância do dízimo como um ato de agradecimento a Deus e como um reconhecimento de que as bênçãos materiais vêm do divino. Eu não estou dizendo aqui, não estou trazendo aqui teólogo cristão para vocês. Estou trazendo simplesmente os três principais comentaristas da Torá: Rashi, Ramban e Tzforno. Isso aqui é um conteúdo judaico. Pode voltar para a minha tela? É um conteúdo judaico para os Ahim. Amém? E ele vai dizer que, como uma forma de reconhecer o Deus 3 vezes, os 3 dizem a mesma coisa. E é um reconhecimento ao Eterno você dizimar. E não é que você está roubando do Eterno, nada disso. Você está reconhecendo, agradecendo ao Eterno. Eu já trago aqui também algo que está nesse livro aqui muito importante, do Rabino Shimon Taub, é que o dízimo ele serve para proteção material da sua parnassá, do seu sustento. O dízimo é para te proteger. Cada mandamento tem um aspecto espiritual. E o dízimo, ele serve para proteger as suas finanças. Já sabe aquela vez que você Hasve Shalom, né? Que Deus nos livre disso. Mas que você está em dívida. Aí você pensa, será que eu devo dar o dízimo? Né? Já está entrando muita dívida aqui no meu cartão, comprei muita besteira mês passado. E você ia ficar naquela dúvida. Eu dou ou não dou o dízimo? Todo mundo sente isso, irmão. Ninguém é perfeito. Estou aqui criando uma hipótese verdadeira. Isso acontece. Mas por que você está preocupado com o que vai acontecer no dia da manhã? Quando você pratica o dízimo, automaticamente essa preocupação ela some. Porque Hashem, como está lá em Malaquias 9:10, Hashem, ele permite que você testa ele. Você pode colocar, é o único mandamento, meus irmãos, onde a Kadosh Baruch Hu, Santo bendito seja, ele permite que você testa. Assim, nem o Shabat é assim. Eu vou guardar o Shabat, o Eterno não é obrigado a me dar um emprego. Vou pedir demissão, Hasve Shalom, né? Então eu estou cumprindo o mandamento, o Eterno vai me abençoar. Não é certo. Um único mandamento, o Eterno, ele diz assim, olha, você pode testar. Testa, experimenta.
coloca na parede, não vai faltar. É o mandamento do Maaseh. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Iremos também trazer, né, a etimologia da palavra, né, o próximo slide. Bezrat Hashem. Né? Bezrat Hashem. O próximo slide fala sobre um outro versículo, né, que se encontra lá em Bereshit, Gênesis capítulo 28. Yaakov Avinu, já iremos falar sobre a etimologia da palavra Maaseh. Yaakov Avinu, ele vai dar o dízimo dos dízimos. E agora entramos em algo interessante. Está escrito: Vehavem Hazo Asher Sati Matzeva Yehyeh Beit Elohim Vehol Asher Titen Li Aser Asereno Lar. E esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo dos dízimos. Yaakov Avinu está dizendo que vai dar o dízimo dos dízimos. O que significa essa expressão asereino? O que significa essa expressão, o dízimo dos dízimos? Aqui, ó. Já vou colocar o próximo slide para vocês. Bezrat Hashem. O dízimo dos dízimos. Esperar minha querida. Tá na correria. Baruch Hashem. Isso. Não, o dízimo dos dízimos. Baruch Hashem. A expressão Aser Asereino, em Gênesis 28, 22, pode ser traduzida literalmente como certamente darei o dízimo, ou dízimo dos dízimos. A construção gramatical com uma repetição da raiz Ain Shim Resh, que significa 10, é usada para intensificar o compromisso de Yaakov, indicando sua determinação de cumprir completamente a promessa de dar dízimo. O que isso significa? Essa expressão Aser Asereno está indicando, nossos sábios vão dizer, o que significa o dízimo dos dízimos, sendo que essa expressão hoje é usada, por exemplo, como uma querrilá, recolhe o macê e dízimo desse dízimo, essa congregação está recolhendo, ele vai repassar para um outro lugar. Ele vai usar como uma caridade, ele vai usar como, de fato, pode pagar um rabino, né? Enfim, o dízimo do dízimo da querrilá é muito importante. Mas essa expressão aqui não quer dizer apenas dízimo do dízimo, né? A gente tem aqui o outro slide, ó, 20%. O que isso quer dizer? Dízimo do dízimo. Pode também dizer 20%. Outra explicação é o cálculo total de doação que um homem é permitido fazer, que é a média de 20%, onde Deus garante o sustento sem a falta, né, dos 20% de sua renda. Ou seja, nossos sábios vão dizer que, de fato, o limite para você doar, para você fazer uma oferta é 20%. Ou seja, o macer vem de 10, né, significa 10%, é o mínimo. Mas o máximo é 20%. Por isso que Yaakov vai falar assim, Hashem, se você me proteger, eu não vou dar apenas o mínimo. Não vou fazer apenas a minha obrigação. Eu vou ser um Hassidim. Eu vou fazer além da minha obrigação. Eu vou dar o Aser Asereino. Vou dar o dízimo dos dízimos, de fato, né, de tudo que eu ganhar. Mas aqui, na verdade, é um segredo. 10% é o dízimo. Os outros 10%... Os outros 10% é a oferta. Amém?
é a oferta que você pode dar para o, né, a tzedakah, a oferta. Então, 10% de dízimo e 10% da oferta. E a soma é 20%. E também, no contexto geral, como já expliquei, dízimo do dízimo refere-se a uma prática específica onde os levitas, que recebiam o dízimo do povo de Israel, era obrigado a separar 1/10 dos que recebiam para os sacerdotes, Coanim. Na época, quem recebia dízimo era todos Levim. Mas os levitas, eles ainda separavam 10% do que ele recebia para dar aos sacerdotes. Olha que interessante, né? Então, essa é uma dúvida de muitas pessoas. Quanto que eu devo dar? Não cai nessa história que você tem que doar o seu carro, a sua casa. Isso é uma mentira. Aqui, ó, a Seia Sereno, Yaakov, ele fala, eu vou dar o dízimo do dízimo, 20%. Não mais que isso. Né? Os nossos sábios vão falar, quem dá mais de 20% é uma barahá. Mas a garantia que Hashem, ele vai te repassar, aquele versículo que ele diz que você pode colocá-lo na parede, é apenas 20%. Mais que isso, não. Bem, Baruch Hashem, trazer aqui uma sabedoria incrível, né, para você. Bezrat Hashem. Ó, a literatura de Mussar enfatiza o dízimo como uma prática de autotransformação espiritual. O rabino Israel Salander ensina que separar o dízimo é uma forma de corrigir o apego ao dinheiro, desenvolvendo generosidade e humildade. Praticar o macê ensina que a riqueza é uma bênção de Deus e deve ser usada para elevar a sociedade. Eu vou trazer também uma visão que o povo costuma dizer cabalista, né? Do Zohar. Ó. O dízimo é visto pelo Zohar como um ato espiritual que canaliza bênçãos divinas. Lá no Zohar, né, Parashá Vaitse 171a, afirma que o dízimo desbloqueia o fluxo espirituais de abundância, promovendo harmonia no mundo superior e inferior. A prática é vista como uma forma de retificar o mundo material, conectando-a espiritualmente à espiritualidade divina. Segundo a Cabala, dar o dízimo de forma sincera transforma a alma do doador e atrai bênçãos de sua vida. O dízimo do judaísmo não é apenas uma obrigação ritual, mas um meio de transformar. Olha isso, o dízimo do judaísmo não é apenas uma obrigação ritual, mas um meio de trazer equilíbrio espiritual e social. Ele conecta o indivíduo à comunidade e a Deus, promovendo uma consciência constante de que tudo provém do eterno. A prática de macê é, portanto, um símbolo do compromisso com a justiça social e da espiritualidade. O que, de fato, vai indicar um judeu, um homem religioso, é aquele que dá, né, aquele que faz tzedakah. A tzedakah nem entra na categoria, entende? Na visão ocidental, aqui do Ocidente, é uma obrigação essa expressão. Mas na visão oriental, tzedakah, justiça social, não é apenas uma caridade. É uma obrigação indireta. Iremos falar todos os níveis de tzedakot, de ofertas que você vai fazer segundo o Rambam, os 8 níveis de oferta, e também iremos falar sobre quem é a prioridade para dar oferta. Já viu aquela pessoa que ela
Dar o dízimo e a oferta, ela ajuda a pessoa que nem conhece. A pessoa que não conhece, o amigo, até mesmo um amigo, né, que é distante, a pessoa tá lá, ó, fiel, tá ajudando. Aí a pessoa dentro de casa, às vezes seus filhos estão passando necessidade. Então, aqui na lei de Macete Sedaká vai listar, de fato, todos os níveis. Então, fique até o final comigo e já comente aqui abaixo, justiça social. Se você realmente é do Eterno, se você realmente ama o Eterno, você vai comentar aqui comigo. Justiça social, porque além de ser uma obrigação, além de ser uma mitzvah, o dízimo e a oferta, também é uma caridade, é algo que a gente tem que fazer de coração aberto. Por isso que os sábios, eles vão discutir lá no Talmud que qual é a brachá, qual é a bênção, de fato, que é feita para você dar o dízimo e a tzedakah. Não tem. Já reparou que quando você vai beber uma água, você faz uma bênção. Você vai beber o vinho, faz outra bênção. Quando você vai comer o pão, outra bênção. Você faz a bênção para ganhar presente. Você faz a bênção para boas notícias. Você faz a bênção quando vê até o arco da aliança, conhecido erroneamente como arco-íris. Você faz a bênção para tudo. Mas quando você vai fazer esse ato de justiça social, você não faz bênção. Os nossos sábios eles vão falar, essa bênção não é feita porque não pode ser vista como uma obrigação. Porque o próprio ato de você doar, o próprio ato de você abrir as suas mãos, já é uma bênção. Você não precisa fazer a bênção. Você não pode se sentir obrigado, né? Sendo que, inclusive, na lei de Macete Sedaká, você tem que dar até obrigado. Vamos falar sobre isso. Até obrigado você tem que dar. Mas você não pode, você tem que treinar o seu coração para não dar obrigado. É por isso que, além da tzedakah, você também tem que fazer o dízimo, porque o dízimo é esse desapego pelo dinheiro, essa ganância. Rav Shaul ele vai dizer que a ganância é idolatria. Você sabia disso? Que a ganância é idolatria. Eu vou trazer o versículo aqui para o Zahim. Vou trazer o versículo para o Zahim, onde Rav Shaul diz que a ganância é idolatria. Olha isso, meus Zahim, meus irmãos. Está lá em Efésios, né? Deixa eu trazer aqui o versículo. Para o Zahim, está aqui, ó, Colossenses. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Rav Shaul vai falar que essa paixão pelo dinheiro, essa ganância que você tem, que você não consegue dar, essa coisa que fica na sua mente martelando. Será que eu vou dar mesmo? Será que eu vou ter que realmente me dispor do meu salário suado? Não é assim que a mente funciona? Estou aqui, né? Trabalho o mês todo. Será mesmo que eu tenho que dar? O que Rav Shaul fala? A ganância é idolatria. E não se engane, não estou falando aqui que muitos Zahim devem estar aqui entrando no Shiu agora falando assim, meu Deus, ele está fazendo uma cabalá aí sinistra, falando de dízimo, já está na ganância. Já está entrando esse Shiu na ganância. Porque, na verdade, como eu disse, dízimo e tzedakah você pode dar para outros lugares e iremos explicar isso, Bezrat Hashem, e vamos para o próximo slide, Bezrat Hashem. Amém? Baruch Hashem. Já passou? Vamos para a etimologia da palavra, né? Maaseh.
Tá lá. Baruch Hashem. Vamos para a etimologia da palavra, que eu acabei não falando sobre isso. A etimologia da palavra Massé em hebraico é muito importante, né? Olha o que está escrito. A raiz hebraica, a palavra Massé, vem da raiz, né, Ain Shin Resh, que significa 10 ou décimo. Literalmente, Massé se refere ao décimo da produção líquida ou da renda que é separado como dízimo. Refere-se especificamente à prática de separar 10% da renda ou dos ganhos para propósitos sagrados, como vemos lá em Gênesis 14, 20, e também para o sustento dos levitas. Ou seja, primeiramente, o macê é o seu ganho líquido. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. De pegar toda... Ainda mais quem é autônomo. Eu já errei muito nisso. Quando eu trabalhava na Uber, na época. E é muito difícil, porque você tem que pagar o carro, você tem que pagar gasolina, você tem que pagar IPVA, IPT, né, IPVA, e os gastos do carro, tudo. E você tem que saber porque é aquilo. Se o carro quebra, é o seu material de trabalho. Pelo judaísmo, quando é um instrumento de trabalho, isso também é como fosse uma renda bruta. Mas eu já cansei de dar o dízimo da renda bruta, né? E chegava no mês, eu falava assim, meu Deus, e agora? Até que o rabino chegou e falou, não, você tem que tudo que chegar na sua mão. Já fez toda a vistoria do carro, você já pagou tudo, né? Tudo que precisa, a Uber já descontava, né, o valor dela. Então, você já pagou o instrumento de trabalho, você já pagou a gasolina, você tem que ter uma planilha, se organizar direitinho. Autônomo é difícil mesmo. E você tem que saber, olha, é isso que está entrando aqui para mim, líquido na minha mão. Agora, conta de luz, conta de água, isso aí não. Isso aí já é na categoria de os seus gastos. Por quê? Você pode economizar a sua luz, ao menos que você trabalha com essa luz. Já é uma outra história. Aí você tem que saber um cálculo de quanto o seu trabalho está gastando da sua luz. Mas você também não pode. Ah, não, então a minha conta de luz também. Eu vou calcular aqui, vou descontar do dízimo. Não é assim. Mas, se você trabalha como autônomo ou empresário, você tem que fazer o cálculo de tudo que é líquido seu, tudo que é líquido que vem na sua mão, que agora você vai pagar as suas dívidas ativas, né, que estão ali todo mês. Todo mês ali vindo para você, né? Conta de água, conta de luz, conta de internet, aí não. Aí você já pode controlar. Você pode economizar. Isso aí é o seu líquido. Agora, o bruto que envolve o seu trabalho, aí você não precisa tirar. Se você tirar, você conseguir tirar, é uma brahá também. Não vou também aqui, né? Se você, Baruch Hashem, está ganhando muito, pode tirar Baruch Hashem, né? Por isso, pela sua vida, pela sua prosperidade. Mas tem muitas pessoas que não acaba se endividando, às vezes até por conta disso, né? Porque faz o cálculo errado. E o próprio Yeshua fala isso. Fariseus hipócritas. Calcula, né, o dízimo da hortelã, o mínimo, o dízimo do dízimo, né? Mas está com o coração, né, todo errado. E ele diz, faça essas coisas que é bom, mas se conserte. Yeshua está falando isso. Yeshua não está demonizando o dízimo. Yeshua está falando, não, faça sim o dízimo. Faça, o fariseu está fazendo isso certo. Tem que fazer o cálculo. Tem que fazer, não estou aqui demonizando. Mas você tem que limpar o seu coração. Dá com alegria, não é assim que está escrito? Dá com alegria. Baruch Hashem. Vamos aqui passar, para o próximo slide. Baruch Hashem. Vamos lá?
Próximo slide. Voltou, né? Já vamos falar, de fato, da tzedakah, né? Já entendemos o conceito do dízimo, né? O dízimo, ele é para causas espirituais. Muitas pessoas se enganam. O dízimo não é para caridade. O que é para... Você pode sim separar para caridade. Você pode. Mas, biblicamente, dízimo é para causas espirituais e para os levitas e sacerdotes. Como hoje o Beit HaMikdash, o templo sagrado, não está de pé, o dízimo passou a entrar na categoria de tzedakah. Iremos falar isso, né? Tzedakah, porque Yaakov e Abraham, ele deu sim o dízimo para Melquisedeque, mas ainda não estava na Torá escrita, era uma Torá oral, chamamos de tradição adâmica, que Abraham recebeu, né, dos seus antepassados, e ele sabia tirar o dízimo das coisas. E ele passou para Yaakov, o seu neto, não é verdade? Certamente Isaac também tirava o dízimo. E isso não era Moshe. Moshe não tinha dado ainda a mitzvah de separar o dízimo para os levitas, mas deduzimos que esse mandamento ele passou a ser dos levitas posteriormente, porque é para causas espirituais, principalmente. Mas aqui, como está, né, na lei de Masé de Tzedakah, nesse livro, né, onde se encontra lá em Números o mandamento da tzedakah de fato, né? Muitas pessoas não sabem, né, onde que tem esse mandamento, né? E é um mandamento, está lá, aliás, em Deuteronômio 15:8, né? Onde está escrito assim, ó: antes lhes abrirás a tua mão, né? A pessoa deve abrir a mão para ajudar aqueles menos afortunados. Livremente lhes darás, né? Ou seja, existe também o mandamento de você dar a tzedakah. E como hoje não tem o Beit HaMikdash, o templo sagrado, o dízimo ele voltou a ser voluntário. Entende? Então, toda aquela história, você está roubando de Deus, tudo isso é errado. A igreja erra em muita teologia, mas é algo que eu aprendi, né, de um rabino. Quando o assunto é Masé de Tzedakah, eles puxam até rabinos. Ele puxa até a cabala judaica. Eles realmente estudam sobre isso. Infelizmente, virou uma extorsão espiritual. Porque se você... Preste atenção aqui. Se você devolve o seu dízimo para uma casa que prega idolatria, a sua parnassá está sendo amaldiçoada. A proteção espiritual não está indo mais. Não está, de fato, sendo eficaz. É claro que muitas pessoas, tem muitos relatos realmente de pessoas até na igreja que são fiéis no dízimo e prosperam, porque a sua fé o salvou. Mas tem aquela pessoa que é gananciosa, entra nessa teoria da prosperidade, que aqui não estamos pregando, preste bem atenção, não estamos pregando teoria da prosperidade, aqui é Torá, é lei do eterno. Amém? Aqui estou puxando, é comentário rabínico e bíblico, nada fora da Bíblia. Amém? Digite amém se você está comigo aqui. Baruch Hashem. Então, o dízimo agora virou voluntário. Você agora separa 10% para causas espirituais. Escute bem. Para onde eu devo enviar 10% do meu salário? Para causas espirituais. E o acereno, como Yaakov falou, que é o máximo, né? O máximo, porque lembra, tem também o mandamento de Masé, né? Aliás, o mandamento de Tzedakah, perdão. Que é um mandamento da Torá.
de você ajudar o necessitado. Tzedakah significa justiça social, como está aí, ó, no slide, Baruch Hashem. A palavra tzedakah vem da raiz tzadik, né? Aliás, vem das letras hebraicas tzadik, dalet, kuf, que significa justiça ou retidão. Diferente do conceito ocidental de caridade, tzedakah implica em uma obrigação de justiça social e moral, e não um ato opcional ou generosidade. Lembra que eu disse que a tzedakah não é uma obrigação de fato, mas é uma obrigação indireta. Você não deve se sentir obrigado a dar tzedakah. Você tem que fazer porque você sabe a sua missão. Você tem que saber que porque você sabe a sua posição. E não porque, eu tenho que dar porque né? Porque isso entra a ganância. Começa a entrar a ganância. Não, vou dar de tzedakah para ficar rico. Vou dar de tzedakah porque a Shem vai me abençoar. Não. Essa obrigação que tem que entrar dentro do seu coração de dar a tzedakah é porque é um mandamento. Né? A justiça social, né, a tzedakah, não é apenas monetário. Não é apenas com dinheiro. A tzedakah, a justiça social, também é seu tempo. Iremos entrar aqui nos níveis, Bezrat Hashem, que Ramba vai listar, né, sobre a tzedakah. E um desses níveis é você doar o seu tempo para uma pessoa. Então, essa oferta, que inclusive lá em Coríntios fala, né, dê o que o seu coração está, né, te guiando. E muita igreja vai citar esse versículo, né, o que você está sentindo no coração, doe com alegria. Isso já está falando de tzedakah, né? Inclusive, no Novo Testamento também está escrito, na hora que você está fazendo o dízimo, você tem que estar dando o dízimo com um pensamento de justiça e retidão. Ou seja, você tem que dar o dízimo com um pensamento de tzedakah. E Yeshua já está alertando sobre a destruição do templo, onde o povo judeu vai ser disperso a toda a terra e não vai ter mais levitas nem sacerdote para praticar esse mandamento. Então não é apenas a obrigação de sustentar o irmão levita, não é apenas a obrigação de sustentar o sacerdote, os Koanim, mas primeiro você tem que dar com pensamento de justiça e retidão, ou seja, com tzedakah, com a justiça social. Olha que incrível esse segredo da Brit Hadashah que você está recebendo em primeira mão. Estou muito feliz, 62 pessoas nessa live, né? A primeira live do canal, Baruch Hashem, esse canal já está com 500 inscritos. Se você não é ainda inscrito, se inscreva no nosso canal Família Israel, amém? Baruch Hashem, vamos entrar agora de fato, Bezrat Hashem, aqui ó, que interessante, em Ketubot 50a, os sábios alertam contra doar mais de 25%, aliás, de 20%, né? A menos que haja uma necessidade urgente, como salvar vida. Isto é, para garantir que a pessoa não coloque sua própria situação econômica em risco. Tem muitos judeus que eles dão 10% de dízimo e 20% de tzedakah. Mas eles, esses 20%, lembrando, 20% é a garantia. Você dá a mais, você já tem que ter essa noção que não é garantia. E os sábios, eles falam isso em Ketubot 50a. Se você doar mais de 20%, né, já tem que entrar em alerta. Ao menos que for para salvar uma vida. Né? Para não colocar a sua economia em risco. Amém? Vamos entrar agora para os 8 níveis
de Tzedakah, né? Vou aqui citar aonde está esses 8 níveis de Tzedakah. Está lá. Eu vou falar a explicação, estou aqui correndo, porque essa é a parte importantíssima, então preste bem atenção desse shiur, para não ficar muito longo. Amém? Ó, Rambam Maimonides, em sua obra Mishnei Torah, descreve 8 níveis de Tzedakah, Tzedakot, né, caridade, organizados de acordo com a pureza da intenção e o impacto da ação. Esses níveis são uma maneira de entender como praticar caridade de forma ideal, e cada um reflete uma ética específica de generosidade. Aqui estão os 8 níveis, do mais elevado ao menos elevado. Amém? Pode colocar o slide. Tá o slide, né? Primeiro nível, o nível mais elevado, né? Sustentar alguém de forma independente. O nível mais alto de Tzedakah é ajudar uma pessoa a alcançar independência financeira para que não precise depender de caridade. Lembra que eu disse? A Tzedakah, a oferta, né, a justiça social, não é apenas monetário. Você arrumar um emprego é o nível mais alto de Tzedakah para o irmão. Baruch Hashem. Baruch Hashem, essa é a meta da família judaica, inclusive. Eu vou aqui explanar, Ruth. A família judaica tem esse objetivo de pregar, né, pessoas necessitadas. Tem habilidades, é óbvio, né? E também, se não tiver, iremos dar um jeito. Esse é o nível mais alto. Esse é o nível mais alto de Tzedakah. Ramba destaca que essa forma de caridade é a mais honrosa, pois preserva a dignidade da pessoa ajudada e a dignidade e a capacidade de se sustentar. 2. Doação anônima e beneficiário desconhecido. Neste nível, o doador não sabe quem está recebendo a caridade e o receptor não sabe quem é o doador. A caridade é realizada de forma completamente anônima, geralmente através de uma instituição, né, de caridade ou fundo de ajuda comunitária. Ou seja, você doar para a família judaica, para a família Israel, né, você tem que ter também a noção que nosso canal aqui repassa esse dízimo e essa oferta. E essa é o segundo nível mais elevado, porque você sabe que iremos repassar, né, ajudar um necessitado. E essa é a segunda forma mais honrosa de você, de fato, dar a oferta a Tzedakah. 3. Né? Interessante, ao 2, o método preserva a dignidade de ambas partes e evita sentimento de vergonha e obrigação, né? Ou seja, aquele constrangimento, né? Aquela vergonha que a pessoa pode sentir de estar recebendo a Tzedakah. Você não vai passar até também a questão de tipo assim, tô dizimando, tô dando dízimo, aqui tô te ajudando. Tem pessoa que tá ajudando uma pessoa e já acha que é o Deus, né? E isso é errado. Então, o segundo nível mais honroso é você não destacar que é você que está dando esse dízimo, amém? Terceiro, o doador conhece o beneficiário, mas o beneficiário não conhece o doador. Amém? Aqui o doador oferece ajuda de forma anônima para o receptor, que não tem conhecimento de quem o ajudou. Isso preserva a dignidade do receptor. Amém? Quarto, o beneficiário conhece o doador, mas o doador não conhece o beneficiário. Olha isso. Nesse caso, o receptor sabe quem é o doador, mas o doador não sabe quem recebeu. Interessante. Quinto, doação antes que o pobre peça ajuda. Você, né, antecipar a sua doação. Você sabe que aquela pessoa, né, sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa bateu o carro, ela trabalha, é Uber. Antes dela pensar em pedir ajuda, você já, aqui ó, toma aqui para consertar a batida. Sabe? Você já está antecipando antes dela pedir ajuda. Essa é a quinta forma mais elevada de fazer a Tzedakah. 6. Doação após o pedido.
né? Aqui já vou para o próximo slide. Doação após o pedido. Aqui o doador espera até que o necessitado peça ajuda. Então doa, né? Ou seja, mesmo que a pessoa, você pode esperar também a pessoa pedir. Isso é uma forma também de dar a tzedakah, né? E você deve doar a tzedakah. E olha que interessante. 7, doação insuficiente, mas com boa vontade. O sétimo é muito interessante. Nesse nível, o doador dá uma quantia inferior ao que é necessário, mas faz isso de boa vontade. Ou seja, a pessoa precisa de R$200, mas você fala assim, olha, toma aqui 10. A pessoa que está recebendo a doação, se ela ficar triste, é estranho, né? Não deve ficar triste. Toda doação tem que ser bem-vinda. Mas também é uma forma de tzedakah. Mesmo que você não tenha um valor total ou não queira dar, você pode dar ali R$2. A pessoa precisa de 1.000, estou dando 1. Entende? A pessoa precisa de R$5, estou dando 50 centavos. Essa é o penúltimo nível mais baixo. E o nível mais baixo é o que intriga todos. A doação com relutância. Você dá com má vontade. O nível mais baixo de tzedakah é quando alguém dá de má vontade ou por obrigação, sem um verdadeiro desejo de ajudar, embora a ajuda material seja útil. A falta de sinceridade ou compaixão por parte do doador diminui o valor espiritual da ação, porém, cumpre o mandamento. Tem gente que tem essa Yetzirah, essa má inclinação. E toda vez que vai doar, é aquela lenga-lenga. Já faz aquele cálculo, abre a planilha, pensa na Coca-Cola que vai faltar amanhã. Tem pessoas assim. É algo também que eu gostaria de dizer aos Ahim. Meus irmãos. Se você... É algo aqui que iremos entrar agora, Bezrat Hashem. Eu estava quase adiantando. E são os níveis... Peço perdão. Que são a lista de pessoas, preste bem atenção nisso aqui, que tem, de fato, né, que você tem que repassar o dízimo. Qual é a lista de prioridade para repassar esse dízimo? E aqui, nesse livro, está citando. Bezrat Hashem, já irei falar aqui para vocês. Né? Acabei que não... Só um minuto. Né? A lista de fato, quem é a prioridade para dar a tzedakah. Né? Um minutinho que eu já estou achando aqui a página para os Ahim Bezrat Hashem. Né? Aqui, a ordem de precedentes. Lista de prioridade. Preste bem atenção e já estamos chegando no final desse show maravilhoso. Né? Digite amém se você está comigo. Amém? E agora você vai entender a lista de prioridade. A seguir vemos uma lista. Não temos slide disso. Então preste bem atenção. A seguir vemos uma lista de ordem de prioridades, sendo que cada item será explicado quando necessário. A primeira pessoa que você tem que passar essa tzedakah, a primeira pessoa que você tem que passar essa tzedakah é o próprio doador, é você mesmo. Você não pode passar essa tzedakah. Você não pode passar essa tzedakah se você está passando necessidade. Olha isso. Quem já te falou isso? Se você está passando necessidade, você não deve repassar essa tzedakah. 2. A esposa e filhos pequenos. Se você
está passando necessidade, e a sua esposa e seus filhos também, você não deve fazer tzedakah. Primeiro, você tem que alimentar seus filhos. Primeiro, você tem que ajudar sua esposa. E quando eu falo isso, não estou falando fazer o cabelo da sua esposa, fazer a unha da sua esposa, tá bom? É necessidade. A justiça social tem que começar com o seu próximo. Quem está comigo, comente amém. 3, rabino que ensinou sem cobrar o pagamento. O terceiro é o rabino, o mestre de Torá, o professor que ensina ensinos de Torá sem cobrar. Você tem que ver. Então vamos lá. Você não está necessitado. A sua esposa e seus filhos estão comendo, estão bem. As contas estão pagas. Agora você se converteu ao judaísmo. Você está estudando no YouTube, você está estudando pela internet ou conheceu uma sinagoga. Você tem que se sentir obrigado a dar 10% do seu salário para esse rabino. É uma ingratidão você não passar. E eu já falo que isso é bíblico. Isso estava, inclusive, é uma essência que está nas tribos de Israel. Tribo de Zevulun e Issachar. Já disse isso antes, né, em outros shurim. Issachar é uma tribo que a economia era muito baixa, mas eles eram muito dedicados a estudo de Torá. Zevulun é onde que a economia de Israel roda ali, né? Pois eles mexiam com o lado marítimo, né? Então os comércios chegavam tudo ali na tribo de Zevulun. E os irmãos fizeram um trato. Zevulun e Issachar fizeram um trato. Zevulun não tinha tempo de estudar a Torá. Então falou, Issachar, estude Torá, que eu irei te sustentar. Então Zevulun passava provavelmente o dízimo do dízimo também para a tribo de Issachar, que não tinha economia rodando ali, né? Pois é o estudo de Torá que sustenta o ser humano. Zevulun entendia que para o negócio dele prosperar, ele precisava estudar a Torá, mas ele não tinha tempo. E como está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, meditei nas suas palavras, eterno, e os meus caminhos prosperarão. Josué diz que, por meditar na palavra da Torá, os caminhos dele, né, de fato, prosperaram. Pois o estudo de Torá traz prosperidade. Inclusive, é uma dica aí da prosperidade judaica, estudar a Torá. Inclusive, isso é científico, tá? Né? É algo que eu estava até falando com minha esposa. 3 coisas muda a mazal, o destino do homem, a sorte do homem. Iremos falar isso amanhã. Está na Parashah Lech Lecha. A primeira coisa, você se mudar. Você quer mudar o seu destino? Sai da sua cidade, sai do seu bairro, se muda, vai para um outro lugar, vai morar perto da sinagoga. Vem aqui para o Rio de Janeiro, morar perto da nossa sinagoga. Tá sabe aquela energia ruim? Mude de lugar, sai dessa amizade. Segundo, você quer mudar? Você conseguiu, se mudou, mas ainda está faltando alguma coisa? Mudança de nome. Né? A mudança de nome muda tudo. Iremos falar amanhã um shiur maravilhoso sobre Shinui Shem, a mudança de nome. E o terceiro, né? Se você quer mudar a sua sorte, a sua mazal, você precisa, de fato, aprender, né? Aliás, você tem que estudar a Torá, estudar a Torá. Você precisa aprender a estudar. Porque o estudo muda, de fato, a mazal.
E depois do rabino, depois do mestre de Torá, está te ensinando Torá. O quarto são seus pais. Seus pais estão necessitados, você já dá o dízimo para sua congregação, é 20%. Você pode dar 10% para sua congregação, né, que está te ensinando, e os outros 10% você pode dar para o seu, sei lá, Razo Vexalão, seu pai está necessitado. E quando eu falo de necessidade, lembrando, não é porque o chinelo dele arrebentou, porque ele está sem chapéu, porque ele não tem uma roupa nova, não é isso, é passar fome, tá bom? Quinto, avós. Bom? Sexto, filhos adultos. Então você tem que colocar com prioridade. Também não é sustentar seu filho adulto, né? Tem seus pais, tem seus avós, depois vem seus filhos. Sétimo, olha que interessante o sétimo. O rabino que ensinou e foi pago. Mesmo que o rabino está cobrando, você ainda tem uma certa obrigação de passar uma tzedakah para ele. 8, netos. 9, irmãos e irmãs. 10º, tios e tias do pai do lado materno. 11º, tios e tias do lado materno. 12, primos do lado paterno. 13, primos do lado materno. 14, demais parentes. 15, esposa divorciada. 16, amigo íntimos. E 17, vizinhos. Aí depois que você fez essa lista, você pode fazer uma doação para uma caridade. Você pode... Lembrando, isso aqui é lista de prioridade. Não adianta você... Claro que você pode doar para uma caridade. Você deve procurar isso. Mas já que seu coração está pegando fogo para você fazer isso, ir no orfanato, no asilo para doar... Primeiro, vê, seu irmão está passando necessidade, o seu tio, a sua tia, materno, do lado paterno, né? Os seus primos, algum parente. Se você é divorciada, sua esposa, divorciada, um amigo íntimo, o seu vizinho. Aí sim você pode correr para o outro lado. Amém? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Se você tiver alguma dúvida, o momento é agora. Vou dar aqui 5 minutos. 5 minutinhos. Vou ler aqui os comentários. Né? Bezrat Hashem. 5 minutinhos, pois, né, iremos finalizar esse shiur. Amém? Baruch Hashem. Como mudar seu destino, né? Iremos ensinar isso amanhã. Já estou indo embora do Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Né? Moro no Rio de Janeiro. Eu quero assistir amanhã também. Baruch Hashem, Adriana. Quero muito frequentar. Bezrat Hashem. Já estamos correndo para a nossa Kehilá física. Bezrat Hashem. Deus Serene, Copacabana. Adriana e Copacabana. As duas são de Copacabana? Baruch Hashem. Nossa Kehilá. Vamos orar. Né? Já vimos um espaço ali em Niterói. Né? Niterói é só atravessar a ponte. É muito rápido, um lugar nobre, um lugar bom. Né? Ar fresco. Né? Lugar bonito de se passear. E Shabbat você ainda ouvir a palavra do Eterno, escutar a música Kadosh, Santa. Então venha aqui para Mishpachat Israel Bezrat Hashem. Então, iremos de fato finalizar agora, né? Rapidinho, exatamente, rapidinho, aqui em Niterói. Iremos finalizar essa Kehilá, Hazve Shalom, esse shiur, né, sobre Macete Sedaká. Os irmãos gostaram? Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas. Se a live acabar, iremos comentar também. Para quem quer, a Ruth vai falar agora sobre, de fato, quem quer dizimar ou dar a oferta para essa causa, para essa congregação. A Ruth, ela vai explicar direitinho para você agora. Amém? Baruch Hashem. Espero que os irmãos tenham gostado desse shiur sobre Macete Sedaká. E também, após o Shabat, procure
a plataforma Formação Família Judaica. Lá iremos ter diversas aulas, tudo ali simplificado, sintetizado, né? De fato, listado, né? Cada ponto sobre esse tema, sobre macete Sedaká, né? Com um lado mais técnico, não só uma mensagem, né? Porque o nosso tempo aqui é muito curto, não tem como explorar todos os lados desse assunto num estudo de 1 hora. Hoje o assunto é muito longo e também as dúvidas devem ser cessada. Então, lá na nossa plataforma, após o Shabat, confira a nossa plataforma. O link vai estar na descrição. Bezrat Hashem, no canal no site famíliajudaica.com. Amém? Baruch Hashem. Ruth.